Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. A gente está falando sobre etapas que levam à excelência no atendimento do nosso pós-venda e na etapa de hoje nós vamos falar sobre a execução dos serviços. A gente falou aí há pouco tempo atrás sobre a distribuição de serviço, a importância dessa etapa, e agora que eu recebi uma ordem de serviço, eu preciso executar aquilo que está ali. E aqui a gente não tem como fugir de pontos muito importantes na execução de serviço. Primeiro é saber se nós temos conhecimento e habilidade para fazer aquilo que está sendo solicitado, demandado na ordem de serviço. Esses são pontos muito importantes, muito importantes. E para responder sobre esses dois pontos, a gente tem que se fazer uma pergunta anterior a isso tudo, que é: você é um profissional técnico de manutenção, diagnóstico e reparo? Ou você está técnico de manutenção, diagnóstico e reparo? Esse é um ponto muito importante. E se você que está me ouvindo não é o profissional que faz isso, mas trabalha com esses profissionais, você não é ali da área da oficina, mas é consultor técnico, é da área administrativa da oficina, é da área de peças, é o gerente de pós-venda, você tem que se perguntar também se cada colaborador que está ali em cada box de serviço, se ele é um profissional ou se ele está mecânico naquele momento. E por que eu estou falando isso? Porque é verdade, nós já sabemos que cada vez menos acorda de manhã cedo alguém e diz: opa, eu nasci para trabalhar como um profissional, como um técnico de manutenção, como um técnico mecânico, como um mecânico aí de automóveis, caminhões, motocicletas, tratores. Cada vez menos alguém acorda de manhã e diz: é isso que eu quero para a minha vida. E por conta disso, muitas vezes nós temos ali pessoas que tiveram dezenas de outras tarefas, outras profissões e que agora estão ali conosco. Uma parte desses profissionais, eles estão ali só por transição. Nós precisamos reconhecer rapidamente quem são esses. Porque eles estão ali só no momento em que hoje eles têm um emprego, mas eles não é isso que eles querem para a vida profissional deles. E logo que surgir alguma coisa em uma outra área, eles vão embora. E existe uma parte de profissionais que não vieram desse background, de que essa é a minha profissão, porque eles estão ali, só que eles se apaixonaram pela profissão, acharam a sua profissão. E dali para frente eles vão se desenvolver. Então é muito importante nós olharmos e saber, cara, quem está fazendo a execução do trabalho do nosso pós-venda, olhar para esse grupo de profissionais e entender quem tem aquilo como profissão, quem está se apaixonando e quem está no momento de transição. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque antes eu disse, nós vamos saber se nós temos conhecimento e habilidade. E esses dois elementos vão demandar tempo e investimento, tanto do lado do profissional quanto do lado da empresa. Não tem como. Ah, mas o profissional ele vai precisar investir? Sim, ele vai investir o tempo dele. Se ele tiver que fazer as dezenas de centenas de treinamentos online que as plataformas, as montadoras solicitam para atingir os índices de treinamento, ele vai ter que investir tempo naquilo ali. E o quanto ele vai aproveitar daquilo ali vai estar diretamente relacionado com ele ter uma profissão, estar se apaixonando pela profissão ou estar em um modelo de transição. Porque para cada um desses aqui, o como o cara vai se empenhar naquele treinamento, seja presencial ou online, o quanto ele vai querer aprender, o quanto ele vai realmente querer botar em prática na execução da atividade, vai estar diretamente relacionado a esses três estágios e tenha certeza que alguém que está em transição pode até ter os checks
dos treinamentos online da plataforma, mas não está aplicando de verdade, porque aquela não é a profissão dele, não é ali que ele quer estar, ele só está passando por esse momento. Entenda quem você tem aí. E aí sim, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento e habilidade. Para a boa execução de qualquer tarefa, eu preciso conhecer o que eu estou fazendo. Eu preciso conhecer. A habilidade o tempo vai dar. Não tem jeito. A habilidade de soltar um parafuso, a habilidade de desmontar um motor, fazer todas as medições, isso precisa fazer uma, duas, 10, 20, 30, 50 vezes. Essa habilidade vai se ganhar com o tempo. Agora, a atitude que cada profissional tem perante esses desafios tem um impacto muito grande. Porque muitas vezes nós temos profissionais que têm o conhecimento, sim, estudaram sobre aquilo, eles conhecem o produto, eles conhecem o veículo, eles conhecem o motor que eles estão trabalhando, eles conhecem o sistema de injeção que eles estão trabalhando, eles conhecem a transmissão automática que eles estão trabalhando, eles conhecem, já leram, já estudaram sobre aquilo. Eles têm pouca habilidade, nunca fizeram, nunca desmontaram aquele motor, nunca desmontaram aquela transmissão, mas eles estudaram sobre ela. Mas tem uma atitude incrível, uma capacidade de aprendizado. Eles vão procurar um profissional com mais experiência para ajudá-los naquele sentido. Eles não vão se amedrontar na frente daquilo. Se eles se depararem com uma atividade que nem o conhecimento e a habilidade está dando suporte ao que ele precisa, eles vão ir atrás de uma solução. Então, quando a gente tem esses três elementos, a gente consegue ver que a execução do trabalho que precisa ser feito no teu dia a dia, na tua oficina, no teu concessionário, ele vai acontecer de maneira tranquila. Outro ponto, a execução do trabalho, e às vezes eu vejo muitas e muitas concessionárias extremamente felizes porque os profissionais fazem as revisões com 120, 130% de eficiência. Significa que nós temos uma habilidade tremenda aqui, né? Eu faço tantas revisões de 10, 20, 30 mil quilômetros que acabo conseguindo fazer ela num tempo menor. Só que isso não é tudo num concessionário. Na verdade, isso é quase nada num concessionário quando a gente está apontando para a satisfação e retenção do cliente. Porque fazer um pouco mais rápido aquilo que precisa ser feito, se isso não for passado para o cliente de alguma maneira como um benefício, por exemplo, ele poder ficar esperando o veículo e já ir embora o mais rápido possível, porque o nosso time faz tão bem feito isso e tão rápido que ele vai perder menos tempo. Se isso não conseguir ser passado para o cliente não enxerga vantagem aqui. E aí a gente está tendo ganho, claro, para dentro da oficina, mas não para o cliente. Agora, tudo que sai desse universo das revisões, e aí a gente cai do outro lado, que são diagnósticos, probleminhas de barulho, essas coisinhas que sempre vem acompanhado da revisão, na maioria das vezes, ali a gente precisa sim de uma atitude muito forte de entender que aquilo não é uma frescura, que aquilo não é um capricho do cliente, que o cliente deveria ter comprado um outro tipo de carro e não aquele, se ele não quisesse barulho. E essa atitude vai fazer uma diferença muito grande na execução do diagnóstico, na execução da manutenção e do reparo daquele ruído. Então, quando a gente pensa em execução de serviços, não tem como fugir em identificar quem é profissional da manutenção e quem está profissional da manutenção. Não tem como fugir de quem tem conhecimento, quem está conquistando habilidades e quem tem a atitude certa. E se eu pudesse dar um único conselho sobre quem a gente tem que ter no nosso time, eu jogaria todas as minhas fichas em atitude.
atitude certa. O cara que é apaixonado pelo que faz e tem a atitude certa, mesmo com pouco conhecimento e quase nenhuma habilidade, ele não vai nos deixar na mão. Ele vai encontrar os meios para fazer o que tem que ser feito e atender às necessidades do cliente. Muito conhecimento, muita habilidade, sem a atitude certa, diagnósticos feitos de maneira relapsa, clientes insatisfeitos, retenção indo por água abaixo. Serviços, execução de serviços, é fundamental conhecer quem nós temos lá. Você conhece a você mesmo e cada colega que está aí do teu lado? Você consegue identificar exatamente esses 3 pilares? O quanto de conhecimento cada um tem? Quais são as suas habilidades e realmente o seu perfil comportamental? Isso é fundamental para satisfação, retenção e rentabilidade. Sucesso, boas vendas, a gente se vê aí no próximo bate-papo. Tchau, tchau.